Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h14, nesta manhã de sexta-feira, na Prever FM. E para a nossa entrevista 997, já está aqui no estúdio a secretária municipal de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida, Clarita Balestrin. Clarita, bom dia, satisfação em tê-la aqui. Bom dia, Márcio, bom dia, Ellen, bom dia, André. Satisfação é minha, né? E quero agradecer imensamente vocês pela divulgação do nosso trabalho dos nossos atletas nos Jogos Regionais. Vocês são a voz da Secretaria de Esportes para a nossa cidade. Então Quase é um prazer. É um prazer a nós. Quase que nós, né? Por diferença muito pouca para a gente não trazer o caneco, né? Márcia, eu estive lá, né, no último dia, teve jogo até a noite. A gente tava... No último dia a gente perdeu, né, o primeiro lugar. Foi 250 para Piracicaba, 249 para Bauru e 249 para a gente. E Bauru ficou no segundo por ter mais medalha de ouro. A secretaria, o pessoal, os representantes da Secretaria de Estado estavam assim extremamente motivados, porque os jogos regionais, eles vêm se reerguendo, né? A gente viveu uma fase de baixa aí, então eles estavam bastante felizes porque demonstra o nível competitivo. Então até o último dia, os atletas se esforçando e as cidades fazendo conta, né? Valorizar a cidade, valorizar o esporte. Então foi emocionante. É óbvio que a gente queria o tricampeonato, mas esse terceiro lugar é muito honroso e também gera aquele compromisso da gente fazer os estudos para ver como que a gente volta ali pro primeiro, né? Com um pouco mais de folga. Quantos atletas, quantos integrantes nós tivemos nesses jogos? Somando entre equipe técnica, atletas, a equipe da Secretaria de Esportes, a gente se aproxima de 500 atletas. Então é uma das maiores delegações junto com Piracicaba. E aí eu gosto muito de números, né? Eu fui estudar um pouquinho sobre o orçamento de cada um desses municípios. Piracicaba e Bauru, o orçamento do município, e óbvio que proporcionalmente da Secretaria de Esportes, ele é 4 vezes maior do que de Botucatu. Então, nós estando com um orçamento 4 vezes menor e sempre, né, a gente vem se mantendo lá em cima. Piracicaba não ficava campeã dos jogos há 6 anos. Então, isso demonstra que a gente realmente sabe fazer bom uso do dinheiro público com diversos tipos de investimento, desde dos próprios, né, dos ginásios, pistas, quadras, ao chamamento público, que faz a base, que a gente teve uma perda muito grande nas escolas, que sempre foram os formadores, né, o celeiro de atletas. Hoje, para nós, o chamamento público se tornou essa fonte, né, de novos atletas. O Bolsa Atleta, que gera esse vínculo de bons atletas com a cidade. Então, de novo, com o orçamento do município sendo 4 vezes menor do que essas duas grandes potências da nossa região, a gente briga literalmente de igual para igual. Que legal, que legal. O que faltou, Clarita, para chegar? O que você falou, a gente já está analisando aqui para no próximo a gente conseguir figurar no primeiro lugar. Do seu ponto de vista, o que faltou? Já existe algum detalhe ali que foi identificado? Bom, primeiro, esporte é competição, né? Então, às vezes, existe alguns cruzamentos de chave precoce com equipes que você cruzaria lá na final, né? E às vezes você cai numa chave forte e você sai antes da competição, que é como, vou brincar, como se a Espanha e a Argentina tivessem duelado nas oitavas de final. Um dos dois teria saído, né? Como aconteceu com Espanha e França. Exatamente. Então, isso faz parte do esporte. Aí a gente teve, por exemplo, e não quero colocar culpa nisso, mas é estatística, tá? O nosso voleibol de praia feminino, ano passado, pontuou primeiro. Esse ano, nesse cruzamento de chaves, o voleibol caiu para sétimo, desculpa. Então, o que seria 9 pontos, pontuou 2, né? A gente não pontuou no basquete, no bocha, no biribol e no voleibol de praia masculino. E muitas vezes,
por exemplo, o 8º lugar numa classificação de uma modalidade é 1 ponto. Seria o empate. O 7º lugar são 2 pontos, né? Seria passar Piracicaba. O nosso futebol feminino, que já foi uma grande força na nossa cidade, ele ficou mais lá para baixo também, 7º, se eu não me engano, pontua pouco. E é uma força nossa, né? Então eu já tenho reunião agendada com as meninas, eu já tentei de outras formas estimular esse trabalho no futebol, não deu certo. Eu já tenho uma reunião agendada segunda-feira com 2 atletas, sendo elas uma professora de educação física, para a gente fazer o alinhamento. As outras modalidades que sempre pontuam, elas continuaram, né, nessa levada. A gente teve a natação, que tem o Miguel, professor extremamente comprometido. Eles não fazem parte da gestão pública, né? Eles são cedidos pela associação e vestem a camisa, brigaram pela colocação e subiram, né? A natação masculina, o ano passado tinha sido 3º, esse ano foi 2º, e a feminina tinha sido 4º, esse ano foi 3º. Então tudo isso representa pontos. Aí são ajustes, né? A gente, infelizmente, a gente tem uma situação com uma modalidade que tira um pouquinho o pé na hora de nos representar. Talvez pudesse ter sido um pouquinho melhor ali, que é essa história que a gente vem dessa energia, que essa é a hora de representar o município, né? Muitas pessoas, quando saem com as suas academias, com seus clubes, eles vão representar o clube e são moradores da cidade. Então, são 2 situações. Eu jogo por um clube e sou de Botucatu, mas eu estou representando Botucatu. Lá, naquele momento de jogos regionais, jogos abertos, jogos da Secretaria de Estado, eles representam Botucatu, eles representam a cidade, que no caso, nesse momento, quem está fazendo a gestão dessa pasta sou eu. É mais ou menos fazendo um comparativo, né? Da pessoa que joga no futebol. A gente está vivendo ainda a Copa do Mundo, joga em clubes da Europa, né? E de repente é a seleção brasileira que ele representa. Ele tem que esquecer o clube que ele representa na Europa, com altos salários e tudo mais, e tem que vestir e honrar a camisa da seleção brasileira, não é isso? É exatamente isso, e aquele orgulho, assim, né? Todos estão comentando do hino nacional no jogo da Inglaterra e Argentina. Verdade. E como a gente está vivendo isso, eu acho que são citações que dá pra gente visualizar. É aquela garra, aquela paixão, aquele desejo realmente de vestir a camisa e representar a cidade. Outra situação, eu tenho, já passou um ano, né? Então agora eu consigo sair mais, fazer outras ações. A gente teve uma reunião em Barueri com secretários de esportes do estado, e eu gosto, de novo, de estudar números. Barueri, a pasta da Secretaria de Esportes de Barueri é de 135 milhões. A pasta da Secretaria de Esportes. A nossa é de 7 milhões e 600. Barueri entrega 0 de Bolsa Atleta, porque ela já entrega transporte, alimentação, ginásio, técnicos. Nós entregamos 171 bolsas atletas. Isso representa no ano 1.665.000. Indaiatuba tem na pasta do esporte 157 milhões. A nossa, 7 milhões e 600. Indaiatuba entrega 4 bolsas atletas com 6 parcelas ano, que para nós é inadmissível. O atleta, ele não treina 6 meses. A nossa bolsa atleta são 12 parcelas. Então é nessa hora que modalidades, que a maioria são disso, né, são da Secretaria de Estado, é nessa hora que o atleta, ele tem que olhar como um reconhecimento e tem que ir lá vestir a camisa, cantar o hino forte e honrar o investimento público, né? Você falou algumas modalidades. São várias modalidades que isso pode acontecer, e como é que a secretaria tem feito para evitar isso, para que as pessoas, esse estímulo para ir lá, né? Porque o estímulo financeiro já existe. O que mais falta para ir lá e defender? O que existe, André, eu acho que são visões diferentes
da expectativa que o poder público pode fazer pelo esporte. A função do poder público é distribuir as mais diversas modalidades, desde iniciação à formação, e hoje no município é tudo que eu falei do Bolsa Atleta. Botucatu entrega o maior volume em cidade, né, em Bolsa Municipal, o maior volume do Brasil. E esse investimento de Bolsa Atleta é a fase do rendimento, porque o governo, a gestão pública, ela não pode patrocinar equipes de rendimento. Isso o Tribunal de Contas não permite. Então, de novo, a gente tem a formação, que nós temos as entidades que atendem essas pessoas, esses atletas chegam nas equipes e essas equipes nos representam. Temos destaque? Temos. Tanto que a gente pode somar bolsas, né? Nós temos atletas aqui em Botucatu que ganham bolsa federal e a bolsa municipal. São atletas do rendimento. E ali é o patamar do poder público. A gente não pode patrocinar. Ano passado, na modalidade de atletismo, por exemplo, nós tivemos que convocar os atletas, mesmo que bolsistas, porque estava tendo um vai para lá, vem para cá, não vou, não vou. E esse ano foi no mesmo formato, né? São obrigados aí ou não? Os que recebem o auxílio Bolsa Atleta, está no edital, no regulamento, na lei, que eles devem representar um município em jogos oficiais. Então, eles são convocados. Eu vou afirmar aqui que os únicos convocados são do atletismo, justamente por existir esse vai e não vai. Os demais, de novo, vestem a camisa, vão lá sem qualquer necessidade de convocação. Um grande exemplo para nós é o Botucatu Futsal. O Botucatu Futsal sei lá quantas vezes campeão dos jogos regionais e jogos abertos, e eles colocam na camiseta deles o logo do Bolsa Atleta. Eles se aquecem usando a camiseta do Bolsa Atleta, mesmo que nem todos da equipe sejam bolsistas. Então, a gente fica chateado, né, quando acontece isso, porque o investimento existe o que eu falei, a diferença entre ser público e ser entidade ou uma equipe de clube, e existe muito o respeito, né? Eu estava ouvindo o Fábio agora, aproveito para parabenizá-lo aqui também. Existe muito a situação do poder público de respeito ao Tribunal de Contas, né? Então você não pode associar salários, né? Você tem que justificar todo o seu investimento. É muito regrado, e isso é muito bom, né? Eu tenho brincado muito que minha mãe acertou no meu nome desde do momento que eu nasci. Eu não sabia que com 53 anos eu entraria na gestão pública, mas como eu sou Clarita, é assim que a gente quer fazer a gestão da pasta do esporte, com muita clareza, muita verdade. Hoje, quando eu faço reunião, eu ouvi, né, a entrevista da turma do atletismo, que a prefeitura não os recebe. Isso não é verdade, tanto que eu passei a fazer reuniões na presença de vereadores, de pessoas do Conselho Municipal de Esportes, porque a gente faz reunião, as pessoas têm meu celular. Eu já recebi atletas do atletismo, eu já recebi mães de atletas, já recebi técnico, representante do instituto, o prefeito já recebeu, já ofereceu oportunidade de trabalho, e é a única modalidade hoje que a gente ainda encontra alguma dificuldade, mas ainda não, né? Continuaremos sempre investindo, pensando sempre no produto final, que é o atleta, e o exemplo que eles podem ser para outras pessoas. Nós tivemos aqui na quarta-feira, né? Os atletas, né? A Sara Custódio, também o Jean, né? E o técnico deles, o Mário Vasquez, né? Eles não participaram dos jogos regionais? Participaram. Estiveram lá, mas infelizmente, por exemplo, no segundo dia do atletismo, nós tivemos apenas 2 meninas competindo. As marcas, né, de alguns atletas, inclusive de atleta que esteve presente aqui, que são realmente referência, não foram as marcas que eles podem entregar, né? Inclusive a gente tem um atleta que não faz uma prova, e
e ele ganhou de um dos atletas que estava aqui. Não é a prova dele. Entendi. Né? Então, assim, mas são questões ainda que eu acho que a gente tem muito a conversar, tem muito a ajustar, e infelizmente eles não olham da forma como a gente olha, da forma como o legislativo hoje já enxerga, da forma como o Conselho Municipal enxerga, e também não, né, a gente está aqui para falar dos jogos regionais, eu não quero que esse aspecto da dificuldade que a gente vem enfrentando de conceitos com a modalidade do atletismo, que caiam sobre eles a situação do terceiro lugar. Não é isso, né? É o que eu falei, eu já comecei falando do futebol feminino. O futebol feminino não pontuou e a gente já foi um celeiro do futebol feminino. Então são ajustes, e eu falo que os jogos regionais, ele é a prova do estudo que a gente teve nesse primeiro semestre, né? Então, assim, fomos para a escola, fizemos treinamento, aula, faz a prova. Fizemos a prova, agora a gente volta para casa com esses dados para realmente fazer esse levantamento e evoluir sempre, né? Melhorar sempre. Eu tenho aqui, depois posso deixar com vocês, as modalidades que foram primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. E de novo, assim, é óbvio que a gente torce para o maior número de modalidades no alto do pódio. Mas todas as modalidades importam e todas as classificações importam. De novo, 8º lugar soma 1 ponto. 7º lugar, 2 pontos. Se nós tivéssemos esses 2 pontos, seríamos campeões. Eu vou me ater, André, desculpe, até baseado na entrevista que nós tivemos na quarta e no que a Clarita está passando agora, que eles disseram que eles tiveram várias competições muito próximas umas das outras e tiveram lesões, né? Eles estavam tentando, como o Jean conseguiu, o índice para participar do Mundial. A Sara não conseguiu, vai tentar agora no domingo, lá em Araraquara, né? Poderia haver, tipo assim, eu não vou me empenhar tanto nos jogos regionais para não me contundir, para não conseguir o índice para o Mundial. Eles poderiam ter se resguardado, não dar tudo de si numa competição que eles poderiam se contundir? Com certeza, e isso é plausível, né? Porque se você colocar jogos regionais, que para a secretaria é o ápice, para eles, né? Essa busca de mundial, as classificações, é o ápice deles. E isso tem que ser valorizado e tem que ser muito respeitado. Porque no esporte, você tem um cronograma de treinamento para você ter as fases, para você chegar na sua competição-alvo no ápice. Então, com certeza, existe isso e com certeza é respeitado. Mas a gente vem de um histórico, né? Tanto que, como isso aconteceu ano passado também, a gente colocou no edital desse ano a solicitação do laudo médico de lesão, quando for lesão, com CID, etc. O respeito à periodização de treinamento, eu sou da educação física, eu sou especialista em fisiologia, então assim, o respeito à periodização de treinamento, isso não é só para o atletismo, isso é para toda e qualquer modalidade. E o respeito, por exemplo, a gente teve um atleta do futsal que infelizmente o pai faleceu na semana anterior. Eu não posso exigir que esse atleta esteja presente lá. Então nem tudo é ferro e fogo, né? Existe respeito, existe conhecimento, existe regramento, mas sua colocação é perfeita e isso é de conhecimento nosso também. Já que a gente está se atendo a isso, eu fiquei com uma dúvida, inclusive na entrevista que a gente teve essa semana, porque são expoentes que começaram pequenos hoje expoentes, mas começaram lá atrás. E acho que fui eu que questionei com relação à base, né, do atletismo, e a informação que foi trazida, acho que pelo Mário, né, é que não tem mais a criação de uma base em Botucatu. Como é que está a situação do atletismo? São várias equipes, eu estou vendo aqui, inclusive que no Acontece Botucatu, que o Paulinho Ramal, ele completou aqui 12 títulos de primeiro lugar nos 200 metros.
Então, assim, a gente vê expoentes. Como é que tá a criação do atletismo? O Instituto Suman que esteve aqui, o João Aguiar, não faz mais convênio com a prefeitura, mas existem outros. Dá uma explicadinha pra gente como é que tá isso. Vamos lá. Primeiro, queria ressaltar demais a qualificação do Mário. O Mário, ele vem de trabalhos incríveis na escola, tanto que eles citaram muito o Dom Lúcio, né? E o Dom Lúcio, desde o professor Osni, é um celeiro, e o Mário é essa sequência, né? O professor Osni era mais multiesportivo, né? O Mário específico no atletismo, e isso é um mérito também. Então, o Mário, ele conseguiu tirar das escolas que ele trabalhou esses atletas, né? A maioria, e foi muito legal ouvir, eu fazia um esporte, outro esporte, o Mário conseguiu me levar para o atletismo e hoje são as estrelas que são. Em relação ao Instituto Suman, o Instituto Suman, ele existe, ele tem uma linda história, né, em Botucatu. Infelizmente, teve algumas situações trabalhistas que envolveram o Instituto Suman. Então, desde dezembro de 2024, janeiro de 2025, o Instituto Suman, ele está impedido momentaneamente, até se resolver essas questões trabalhistas, de fazer parte do chamamento público. Então, quando eu entrei em 2025, eu entrei com essa função de um novo chamamento público que envolviam as modalidades atendidas pelo Instituto Suman, entre elas o atletismo. Foi feito um novo chamamento. Quem pegou a modalidade de atletismo foi a Betel. Sentamos, conversamos. O Mário foi convidado pela Betel para ser o professor da Betel, para continuar com o trabalho. Segundo, né, relato dos diretores da Betel, estavam alinhados. Questão de dias antes de assinar o contrato, o Mário optou por não fazer parte desse convite. O Mário trabalha alto rendimento, então, na ausência do Mário, sentamos novamente com a Betel e alinhamos não trabalhar com o alto rendimento, porque não teríamos a presença do Mário, e nem do Marcelo também, que é um outro excelente profissional citado por eles. Optamos pela iniciação. Então, hoje nós temos Paulinho Ramal e Lucas Bernardo, que trabalham em diversos polos a iniciação do atletismo. O que ficou faltando foi essa lacuna, que já vem de um tempo, não de 2 anos, né? Isso eu vou chamar quase de década, e não é só no atletismo. Eu tenho conversado bastante com o professor Negrete, o basquete, nós estamos vivendo isso, tanto que foi uma modalidade que não pontuou. Ficou a lacuna entre a Sara, esse pessoal que está no ápice, e para as crianças. Isso beira uma década. Mas nós temos na Vila dos Meninos, temos na Vila Maria, temos uns 4, 5 polos com iniciação do atletismo. E temos também um projeto pela lei de incentivo da CAIO, que fornece também por 9 meses iniciação do atletismo lá no INCA. Então, a gente tem atletas nossos da iniciação já foram participar de campeonatos paulistas. Botucatu se federou à Federação Paulista, então está aberto, outros atletas já se federaram, e essas crianças da iniciação já viajaram, já foram vivenciar, para ir criando essa paixão que eles citaram, que eles criaram pelo atletismo também. Nós temos ouvintes participando também, né, Ellen? Vou começar registrando a participação do Júlio, que é atleta paralímpico, que está na live do YouTube, e a Maria Elisa, que falou também que o filho dela, Miguel, participa da escolinha de atletismo no INCA, com o professor Paulinho, e ela queria agradecer muito por essas aulas gratuitas, que ele ama ir treinar lá, já foi viajar, competir 2 vezes no ano também. E daí na live do Facebook, a Lídia, ela falou, né, agradeceu o trabalho da Clarita. Ela fala: bom dia a todos os ouvintes, queria parabenizar você e a toda a equipe do Betel pelo trabalho que fazem. Tenho 2 filhos que participam da Betel, um faz dança e o outro atletismo. Acho muito legal ver o incentivo ao esporte e às atividades desses desde pequenos.
Meu filho já competiu 2 vezes esse ano e já está federado pelo município no atletismo. É muito gratificante ver a evolução dele e as oportunidades que a Betel proporciona. Queria agradecer pelo carinho, dedicação e pela parceria com a Betel, que esse trabalho continue crescendo, mudando a vida de muitas crianças. Parabéns. E ela encerra perguntando se ela consegue Bolsa Atleta para eles também, como ela pode fazer. Bolsa Atleta é um auxílio aberto a todos, né? Ele tem um regramento que é disposto no site da prefeitura. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente no 3811-1525 ou no próprio ginásio de esportes. O edital ele abre em janeiro, então a gente está correndo esse ano. Em janeiro do ano que vem abre o edital, as pessoas se cadastram. Respeitando, né, seguindo todo o regramento do Bolsa Atletas. Se ele se encaixar dentro desses condicionantes, com certeza ele será beneficiado, sim. Só para registrar a participação aqui, o Pirica tá na área aqui, desejando bom dia também na live do YouTube. Pirica. Aproveitando, né, o Pirica, obrigada, Pirica, por estar nos ouvindo. Não existe jogos regionais sem os nossos servidores. Quero agradecer também a GCM, que mantém constante durante todo o tempo dos Jogos Regionais 2 GCMs para manter a segurança do pessoal. O nosso pessoal de serviços gerais, os nossos braçais, montam beliche, carregam colchões, cuidam do alojamento, da limpeza. Eu falo que o atleta ele vai, compete vou colocar assim no máximo uns 5 dias, mas nossos servidores ficam lá por 10, 12 dias. Então, meu agradecimento imenso a todos que foram e os que ficaram também, que deram conta, né, do serviço da secretaria com baixa, né, no número de pessoas que estavam lá em Lençóis. A gente percebe, né, eu desde de criança, pré-adolescente, o Néder é meu cunhado, ele foi presidente da Comissão Central de Esportes. Quando nós não tínhamos secretaria, até pelo número de habitantes da cidade, ele era presidente da CCE. E eu me lembro que tinha. Não era televisão CCE. Não era CCE, né? Começou comprando errado, não é isso. Já que você tocou no assunto, tem que falar, né? E eu me lembro que os jogos eram jogos regionais da Zona Sul, né? Então nós tínhamos na época a grande atleta do basquete, nem Hortência nem Paula, Norminha, né? Então vinham aqui para Botucatu, o Biratã no basquete masculino. E a gente tinha a oportunidade de ver na quadra do BTC, que nós não tínhamos ginásio de esportes, aqueles grandes atletas. Eu tive a oportunidade de assistir esse pessoal assim em loco, né? E conversando esses dias, né, com o Néder, ele sugeriu uma entrevista com o Carlinhos Pópulo, inclusive, que participa, é um basquete diferenciado para o pessoal acima de 60 anos, né? Ele entrou esse período de férias, ele está no período de férias, mas nos próximos programas ele vai estar aqui também falando da sua história, e ele jogava para a seleção de Botucatu nessa época de jogos regionais da Zona Sul. E essa modalidade também participou dos jogos regionais? A gente tem a modalidade do basquete 3x3. 3x3. O Carlinhos, ele foi para os jogos pro Jome, foram campeões do Jome no basquete 3x3. Foi em São Manuel? Foi em São Manuel. Uhum. E só tenho a agradecer porque assim, a minha filosofia é que todas as modalidades importam e todas as idades importam. Ontem nós tivemos uma reunião lá na secretaria para apresentar para as entidades sobre o comitê, o centro de referência do Comitê Paralímpico Brasileiro. Então a gente vem trabalhando desde as crianças, buscando resgatar essa formação que eu falei que se perdeu na escola. Todos nós fizemos educação física a valer na escola. Eu deixo aqui também a minha homenagem ao professor Astolfi, né? Que Astolfi. Todo mundo brinca da forçada do Astolfi. Da forçada do Astolfi era inesquecível, exatamente, né? Então assim, a educação física ela era muito mais valorizada. E hoje a gente vem resgatando isso no chamamento. E aí, vindo da aprendizagem, do rendimento, de novo, jogos regionais, Bolsa Atleta, a terceira idade e as pessoas com deficiência. E na terceira idade, esse ano, a gente conseguiu aumentar um pouquinho os participantes. Convoco todos de novo. Os que foram, eles, no nosso receptivo, que a gente faz um coffee break para agradecer, né, a dedicação de todos, eu coloquei a função para cada um trazer um. Então fica a convocação aí da turma acima dos 60 anos.
E meu agradecimento, né, ao Carlinhos Pópolo, que foi lá e ficaram campeões do basquete 3x3. É aquela raiz, né? Aquela coisa que está no sangue, que entrou e nunca mais sai, né? Nós trouxemos recentemente aqui, você conhece bem, o professor Fred Vanderlei Pimentel, que é técnico do Master de Handball. Da seleção brasileira. E que jogou recentemente também. Encontrei com o Fred, ainda o Jonas, o Sapo, me mostrou um vídeo de um passe sensacional que o Fred deu. A Verinha joga ainda é campeão, mais de 80 anos, batendo seu tênis legal, lá. Né, então, assim, a gente fala que é o esporte por toda a vida, né? E Botucatu é esse celeiro. Estive na abertura dos Jogos Regionais, encontrei com o Barbosa, que foi técnico da seleção de basquete, vice-campeão olímpica. E quando a gente fala de Botucatu, assim, as pessoas abrem os olhos, tanto pelas condições quanto pelas histórias que Botucatu traz, né? Sim. Bom, Clarita, a gente percebe que o Botucatu tem se destacado muito no esporte, né? E comentávamos aqui no intervalo também, muito legal, de repente, esportes não tão populares, né? A gente ter aqui o Zé Eduardo Vasconcelos como convocado para ser o treinador da seleção brasileira de taekwondo, né? Ô, Márcio, o Zé foi um dos presentes, assim, né, da gestão pública, porque ele é um dos gestores da Betel. Também reencontrei a Márcia Guedelha na Betel, então são pessoas muito corretas, muito justas. E o José, ele é muito perseverante, ele é muito correto, ele é muito estudioso. Então, assim, são essas pessoas. E tem o Diego também, de lá, que é uma pessoa do Conselho Municipal de Esportes, que a gente tem se reunido. São pessoas que querem o bem público, né? E o bem público caminhando em linha reta, porque senão você tem que ficar dando muita volta, fazendo muita curva, você demora, né? Então esses resultados acabam vindo rápido para essas pessoas que fazem esse tipo de condução. E o José, eu desejo toda a sorte, toda a conquista do mundo para ele. E a gente teve a modalidade de taekwondo lá, como masculino, feminino, foram bem, pontuaram para nós. Agradecer também a eles. E como é que fica no caso de esportes assim não tão populares, né? A questão de que a gente às vezes ouve falar, né? De repente o pessoal tem que ir pro Farol para pedir auxílio para pizza. Hoje em dia o mais comum é passar lá uma chave, uma vaquinha virtual, né? Para conseguir se locomover pro local de competição, porque são esportes que não são esportes tão populares, mas estão se destacando. De repente o pessoal bate lá na porta da secretaria também, vendo o que a secretaria pode ajudar. É comum isso? Com certeza. As modalidades atendidas pelo chamamento público para viagens estaduais, intermunicipais e interestaduais, a gente consegue auxiliar no transporte, alimentação. O que acontece, por exemplo, até pegando aí o taekwondo, você começa a ter bons resultados, você começa a ser convocado para outras competições. Por exemplo, tem atleta do taekwondo que vai para a China, né? E a gente, pelo poder público, a gente não consegue ajudar, não pode ajudar. Não pode ajudar. Né? E a confederação, ela só convoca. Então, assim, você tem o direito a ir, mas você acaba não tendo auxílio da própria federação ou confederação. E são nessas situações onde o poder público não consegue chegar, que aí acaba tendo a pizza, o bingo, que é a forma, a vaquinha, né? Que é a forma que eles encontram de realmente ir atrás dos sonhos, né? Uma dúvida que surgiu aqui no ar, a Clarita pode esclarecer, surgiu um dia, a ideia, acho que foi até o Louco falou, né? De criar um fundo municipal de esporte para que fosse depositado todo mês de uma forma que quando tivesse alguma competição importante, isso pudesse ser destinado. Isso é possível mediante da lei? O Fundo Municipal de Esportes já existe, ele foi reativado ano passado, que a gente conseguiu reativar o Conselho Municipal de Esportes. Então, agradeço muito, né, ao Ronaldo Fogueiral, ao José, ao professor Pereira, que são pessoas que fazem
parte, né, o professor Nenê, que fazem parte do conselho hoje, mas a gente vem reestruturando. Então a gente tem um saldo pequenininho lá, né, mas ele existe. Ele pode ser usado para bancar viagens? O Conselho Municipal decide sobre isso, mas ele tem essa autonomia. Legal. E a ideia, né, o desejo de reativar o Conselho Municipal de Esportes é justamente ter essa possibilidade desse fundo, tanto para receber emendas, doações e poder auxiliar aonde o poder público não pode, né? Nós tivemos aqui também recentemente, né? E está se destacando o Miguel Andrini também, né? Como é que é? O tipo do supino, né? Powerlifting. Powerlifting. Levantamento né? de peso. Que também está se destacando. Então, tem várias modalidades pipocando aí com atletas de Botucatu, né? Ô Márcio, de novo, né? Não existe melhor cidade para morar e para admirar as pessoas que moram nela, né? Infelizmente, para essas modalidades ainda, eu vou chamar com todo respeito de não convencionais, que elas não são estabelecidas por Secretaria de Estado, etc., também diminui as nossas chances as nossas possibilidades de auxílio. Entendi. Mais uma vez entra a colocação do André pelo fundo. Aí essas questões podem ser levadas para o Conselho, fica aqui meu convite, é aberto à população. O Conselho Municipal de Esportes se reúne toda a última segunda-feira do mês, às 2h da tarde, lá no ginásio municipal. Então, por exemplo, essa é mais uma situação que se encaixa né, quando a gente tiver caixa a valer no fundo, para que a gente auxilie todas as modalidades. Poderia realmente ser a solução para esse tipo de problema. Que alguém né? tinha falado que isso não era possível mediante a lei, não pode usar o fundo para pagar viagem, mas se puder é uma grande solução, que você pode incentivar empresários a fazer uma doação conjunta ali para esse fundo, emendas parlamentares, e fica esse valor disponível, que vai ser administrado não por uma pessoa só, mas pelo conselho. Acho que seria a melhor solução. André, e a gente teve a felicidade, né, das emendas impositivas aqui em Botucatu, e entidades que prestam conta realmente daquilo que fazem, elas foram beneficiadas por emendas impositivas que auxiliam em viagens e transporte aonde o poder público não chega. Então a gente também tem essa possibilidade. As possibilidades são múltiplas. Entendi. O que a gente precisa, assim, para conseguir executar, a gente precisa de uma contrapartida zerada, né? Que sejam entidades que tenham CPF, CNPJ, tudo muito, muito limpo, muito claro, para que legalizado, para que elas possam ser beneficiadas. Clarita, a gente gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui. A gente sempre torce muito, né? E antes de encerrar, qual é a próxima atividade esportiva de grande destaque aqui em Botucatu? André, Márcio, desculpa, eu só queria acrescentar assim, algumas situações que vêm acontecendo. Ontem eu tive uma reunião com o diretor da FCA, o Caio, uma pessoa fantástica também, junto com o Baldi, falando do campo, lá, saudoso campo do Lajeado. A conversa foi muito positiva. Queria convidar, a partir de agosto, que tenho certeza que estará pronto, setembro, exagerando, começo de setembro, para visitarem a reforma que a gente está fazendo nas salas do ginásio municipal. Então a gente entende que todas as modalidades importam e que as pessoas têm que ser recebidas em ambientes bonitos. A gente vem fazendo uma reforma bem bacana nos nossos próprios, em especial no ginásio municipal, que não era reformado há muitos anos. Tem uma reunião a semana que vem com o vice-diretor da FMB, que a gente pretende pleitear a vinda da Olimpíada dos Transplantados, então fazendo um casadinho Secretaria de Esportes e Faculdade de Medicina. E a gente tem agora, assim, estamos nas finais de Copa Integração, que está por chegar, nosso campeonato amador de futebol, a gente tem Copa do Voleibol 10, a gente tem as finais do JOME estadual, muito em breve, jogos abertos. A Secretaria de Esportes, ela não para, né? É de segunda a segunda, ainda aumenta um pouquinho sábado e domingo o nosso trabalho, e esse é o estilo de vida que a gente é apaixonado, né? Então, continuamos firmes aí, como eu brinco sempre, avante sempre, né? Muito obrigado pela presença mais uma vez, sucesso, viu, Clarita? Obrigada a todos.
Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.